Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. É segunda-feira, né? Dia 12 de abril de 2021. E aqui estamos nós para mais uma manhã vitoriosa, é claro. Desde que façamos a nossa parte, desde que andemos segundo a vontade de Deus, usando a Bíblia Sagrada como regra da nossa conduta, é claro que tudo vai dar certo, né? A verdade é uma só, essas palavras que Jesus disse quando passava pelo processo de tentação no deserto ali, numa companhia maquiavélica, porque quem estava com ele ali era o próprio Satanás. Então chega um ponto daquele momento probatório onde o Senhor Jesus Cristo enfrentava ali o arqui-inimigo de Deus e inimigo de toda a criação do Senhor, um opositor real, sabe? Um covarde, um ser maligno, que era um anjo, que era um querubim ungido, era alguém que habitava nas alturas, estava na presença de Deus, diz os historiadores que a função dele era reger os corais celestiais que enalteciam, que exaltavam o nome do Senhor, e ele resolveu se rebelar, arrastou junto de si na sua rebelião a terça parte dos anjos do céu e foi lançado para fora, e ele está aí habitando a parte atmosférica do nosso planeta, é a região onde eles habitam, Satanás e seus demônios, né? Você vê que forma exatamente uma barreira, Deus, demônios e Satanás e o planeta Terra. Então, é onde muitas vezes as nossas orações, elas têm que ser intensificadas para obtermos as respostas que nós precisamos, cientes de que a oposição existe, que ela está aí, é real. Como ela é espiritual, ela tem que usar seres humanos ou seres animais para poder criar problemas e interferir na ação de Deus direta para com o cuidado que Deus tem com os seres humanos. Então ele tem poder, lógico que tudo é permitido por Deus para poder interferir, né, na questão da temperatura, das estações em si, mas num momento daquela situação probatória do Senhor Jesus Cristo em pleno deserto, 40 dias e 40 noites sem se alimentar, nós aprendemos pela palavra de Deus que o diabo, ele tentou de várias formas e chega um momento em que ele diz para o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus por excelência, o Salvador do mundo, ele diz assim, transforme essas pedras em pão e se alimente, porque você está com fome. E Jesus disse para ele, falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, amados irmãos, não podemos ignorar os ardis do nosso inimigo e arqui-inimigo de Deus nos dias que vivemos. Não podemos ignorar que realmente o planeta Terra está sofrendo um processo de solapar, onde pessoas estão aí desenvolvendo quadro depressivo, vivendo em pânico, vivendo ansiosos. E a gente fez uma visita para uma família ontem após o culto e podemos contemplar com os nossos olhos o tanto que o nosso irmão em Cristo estava para baixo devido a um agravante na sua saúde, afetou seu psicológico, seu emocional, e nós estamos aí sofrendo bombardeios da mídia em todas as áreas, e chegou o momento de reagirmos. E como que nós vamos reagir? É o seguinte, na força do braço dá, sim, poderíamos fazer coisas que ímpios, os piores homens da história, não fizeram. Mas como nós somos pessoas lavadas e remidas no sangue do Senhor Jesus Cristo, como somos pessoas que tivemos um encontro com o Salvador do mundo, fazemos parte da noiva espiritual dele, e ele
temos o livro de regras de conduta, que é a Bíblia Sagrada, para ordenar os nossos passos e para nos conduzir com segurança, a gente continua se submetendo ao crivo da palavra e à ação direta do Espírito Santo na nossa vida, para dominar a nossa natureza bestial, a nossa natureza animalesca, que nos impede de extremos e de coisas que realmente não agradam ao nosso Criador. Então você talvez pergunte, mas como que vamos fazer? Vamos continuar aguentando essa pressão, aguentando essa opressão, vendo essa maldade generalizada, onde afeta desde o bebezinho até a pessoa na terceira, quarta idade? Sim, vamos, porque o mal nunca prevaleceu sobre o bem. O mal nunca terá vitória sobre o bem. E sempre vai prevalecer o bem sobre o mal. Então você me pergunta, mas como que vamos enfrentar essa situação? Querido, eu te chamo nesse momento para um compromisso ainda mais sério do que você tem levado para com Deus. Que a única e o único que pode dar a solução para a situação da humanidade no presente momento é somente Deus, através do seu agir sobrenatural. Então o que temos que fazer? Aumentar o número dos soldados do exército de oração, a turma que levanta na madrugada, a turma que fala no meio do dia, a turma que abre mão de tudo para poder estar servindo e estar na presença de Deus. E quando assim fazemos, pode ter certeza, estaremos agradando aos olhos do nosso Criador. E aí cumpre-se na minha, na sua vida, aquele versículo que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, através das nossas orações, de uma postura que agrade os olhos do Senhor, pode ter certeza que aonde não podemos e não devemos pôr as mãos, Deus tem meios. Quero contar para você uma história engraçada, mas ao mesmo tempo aplicativa nesse momento, e você vai condizer comigo. Diz que havia uma velha senhora, era viúva, e ela era uma serva de Deus, e ela tinha uma casinha, uma edícula no fundo da sua casa, e o que ela fez? Para poder ajudar na sua sustentação, ela mudou para a casinha do fundo, para a edícula, e alugou a casa da frente para um cidadão. E passaram-se os dias, venceu o primeiro mês, venceu o segundo mês, venceu o terceiro mês e nada do cidadão pagar o aluguel. E ela ficou no estreito. E um dia ela estava no culto, ela estava ouvindo a palavra de Deus, estava na igreja para adorar o Senhor, e ela ouviu, aleluia, glória a Deus, quando Deus usa um vaso e diz para ela: minha serva, nesta noite eu começo o processo de libertação, começo a trabalhar na tua vida. Eu vou enviar um dos meus exércitos para pelejar por ti e tu cantarás o hino da vitória. Aquela palavra confortou o coração dela. E é o que nós precisamos ouvir nos dias atuais, nos momentos em que vivemos, são palavras positivas, palavras que nos joguem para cima. Tá? Então deixe de ficar assistindo o noticiário, pare de ficar armazenando coisas no teu HD que te joga para baixo, que te deixa depressivo, triste. Não, ouça coisas boas, converse com pessoas positivas, que aí você vai estar transmitindo positividade para outras pessoas. Bom, vamos voltar para a velhinha, para nossa irmãzinha. Quando foi no outro dia, ali pelas 9 horas da manhã, mais ou menos, aquele homem chegou extremamente estressado com a chave da casa, muito nervoso, e disse para ela: tá aqui a chave da sua casa, porque eu não fico nem mais um minuto nessa casa, essa casa virou um inferno, tá impossível de habitar. E ela inocentemente perguntou: mas o que está acontecendo, o que foi? Tá cheio de formiga para todo lado, abre geladeira, tá cheio de formiga, armário, aonde não tem condição de ficar dentro de casa, são milhares, são bilhões de formigas, e é impossível, eu não fico, tá aqui a chave da sua casa, e entregou para ela, e ela
Ficou sem saber, foi lá na casa, olhou de longe, aquele subia formiga nas paredes, formigas saíam pelas portas, formigas saíam pelas janelas. Ela ficou sem entender, mas ficou grata a Deus porque solucionou um problema que vinha afligindo a sua vida. À noite ela foi para a igreja para agradecer, falou: Senhor, obrigado, graças te dou em nome de Jesus por mais essa vitória. Eu não sei o que aconteceu, mas estou livre daquele homem que estava ocupando o imóvel já há tanto tempo, não pagava o aluguel, mas estou livre e as formigas desapareceram. Glória seja dada a teu nome santo. Deus levanta outro vaso e diz: serva, assim como eu te prometi na noite de ontem, que enviaria um dos meus exércitos, eu enviei um dos meus exércitos, que são as formigas, para resolver esse momento crucial na tua vida. Então entenda uma coisa, uma formiga, ela não faz diferença, querido. 10 formigas não fazem diferença, mas quando você vê milhares, milhões, bilhões de formigas num espaço físico, pode ter certeza que a coisa é bem mais complexa e bem mais complicada do que a gente imagina. Então descansa teu coração, continue confiando em Deus, porque Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ele sabe o que faz, Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua família, não vai te desamparar. Aleluias! Lembra da passagem bíblica quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus, na última noite, ordenou a eles, na morte dos primogênitos, falou: olha, vocês peguem o sangue do cordeiro, passem nos umbrais e nas vergas das portas, porque será o sinal, será um código entre mim e vocês, para que o anjo da morte não entre na casa de vocês e vos mate a todos. Entende? Então a morte era só para os primogênitos, mas com relação ao povo de Deus, ao povo que era temente a Deus, a palavra foi essa: passem, porque o sangue vai ser o código para que o anjo da morte não entre na casa de vocês e vos mate a todos. Se eles desobedecessem, a morte seria para todos e não só o primogênito. Temos que prestar atenção na leitura da palavra, na explanação da palavra, porque há muitos segredos que muitas vezes por displicência, por não estarmos atentos, deixamos passar códigos da parte de Deus que poderiam amenizar, dirimir e até evitar muitos problemas na vida de qualquer um de nós. Então entenda que naquela noite, quando o anjo veio, a palavra de Deus diz que o Senhor veio na frente do anjo. Então ele dizia: nessa casa, não, aqui não. Aqui tem meu servo, tem sua família. Aqui não entra anjo. Nesta aqui, fica na liberdade. Tá entendendo? Então você vai ler lá que nenhum hebreu morreu. Nenhum. Foram só os primogênitos dos egípcios. Então entenda uma coisa: o sangue hoje não está nas ombreiras nem na verga da porta da tua casa. O sangue hoje foi vertido na cruz do Calvário, no madeiro, para te dar a salvação, para a salvação de toda a humanidade. Então entenda isso: hoje o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Imaculado, está na nossa vida. Aleluias! E na minha vida, na sua vida, na vida da minha família e da sua família, o mal não toca, a não ser que Deus permita para nos provar. E muitas vezes provar para Satanás a nossa fidelidade, assim como fez na vida de Jó, o seu servo. Entendeu? O diabo tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Caso contrário, não teria feito nada. Entendeu? Então fica em paz, descansa o teu coração, respira aliviado, respira profundo, limpa os teus pulmões, tá entendendo? E continue confiando em Deus. Sirva a Deus de coração, tenha compromisso com o Senhor, tenha compromisso com a palavra, tá bom? Tenha responsabilidade, faça o teu melhor, dê o teu melhor, porque Jesus ensinou um segredo para todos nós. Ali no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus disse assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então descansa, tá? Não seja omisso, não seja irresponsável, tá bom? Dê valor, seja grato a Deus pelo que Ele tem feito por todos nós, a todo instante, livramentos, paz, providência, né? Tantas coisas que nós não temos nem noção do que Deus tem feito por nós. Nós temos que ser gratos a Ele, demonstrar não só em palavras, mas em atitudes
aquele obrigado caprichado, né? Obrigado, meu Deus. Graças te dou em nome de Jesus, porque realmente tu tens feito grandes maravilhas na nossa vida, tá bom? Então, é isso aí. Parte para cima, toma essa posse da segunda-feira, conquista teus ideais, realiza os teus sonhos e tenha certeza, o Deus de paz sempre será com a tua vida e com a tua família. E não se esqueça dessa máxima, que Deus e você ainda continua sendo maioria absoluta. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Boa semana para você. E lembre-se sempre que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Paz do Senhor. Fica com Deus.